Olá, librianos, como estão? Espero que estejam muito bem. Vamos à sua leitura para os próximos 7 dias, ver qual é o seu momento, os direcionamentos da espiritualidade, as mensagens do oráculo para vocês. Vamos lá para o bem maior dos librianos, próximos 7 dias. Qual a mensagem, melhor mensagem para os librianos? O rio. Temos que atravessar um rio, então. Temos que chegar na outra margem. O que mais para os librianos? A sala vazia. O espaço vazio. Eu acho interessante que até mesmo no espaço vazio tem uma luzinha lá, né? Se a gente souber olhar dentro desse vazio todo, tiver olhos para enxergar a luz, que realmente vale a pena. Ok, que mais para os cancerianos? Que mais para os librianos? Talvez vocês estejam lidando com canceriano, porque não tem nada a ver com a leitura aqui. Vamos lá. Para os librianos, o que mais? Qual é a mensagem que a gente precisa passar? A medalha. Estão atravessando então o rio. Um período difícil, um período vazio, solitário para alguns. O oceano. Tá, em que sentido que os librianos veem esse oceano? A comunidade, legal. E, olha a caixa. Que legal. Olha, librianos, o que acontece? Tá me falando aqui que você passou aí pelo deserto da alma. Você passou aí pela longa noite fria, escura da alma. É um período que realmente antecede uma grande verdade, quando está desconfortável, quando a gente está ali sem ter um entendimento, uma compreensão do que a vida está querendo dizer, do que a gente precisa fazer, o que a vida está querendo da gente. E vocês passaram, isso aqui pode ter durado alguns anos, tá? Porque eu sinto que é algo bem profundo, né? Aqui até fala de atravessar um rio, teve aí um momento vazio, e vocês conseguiram. E o que eu vejo aqui que vocês encontraram, né? Porque, tá, a gente quer chegar do outro lado do rio, a gente quer estar bem, enfim, encontrar as nossas respostas, mas no caminho é que a gente vive todo esse processo. Quando a gente chega lá, a gente já tem a resposta. A gente já passou por todos esses desafios aqui que a gente encontrou no caminho. Então, esses aprendizados, essas experiências do caminho, eu vejo que você vai vencendo, que você venceu, aliás. Bom, alguns ainda vão, né, chegar lá do outro lado do rio, mas eu vejo aqui que vocês conseguem. É uma batalha, foi aí um trabalho grande aí da alma. Né? E muitos aqui, eu vejo que vocês, esse encontro no outro lado do rio, tinha ou pessoas, ou... aqui tem pessoas, porque fala de vila, fala de outras pessoas, de convivência, fala de afinidade, inclusive aqui com a carta do oceano, né, que fala muito dessa questão da gota, que nós somos uma gota no oceano, mas como o oceano é constituído de várias gotas, né, então é como se todos nós fôssemos um,
todas as gotas fossem uma coisa só, fosse o oceano. Então é como se você encontrasse a sua turma, encontrasse um grupo que é afim, onde você tem convivência, onde você vive os valores que você escolheu, que a tua alma escolheu, né? Então, a carta aqui da caixa me vem muito com isso, com essa energia de ter encontrado uma forma de você até proteger essa tua luz, esse algo que você encontrou, de viver os teus valores. E você vê que aqui essa caixa ela é vista de o alto de uma pirâmide. Na verdade, é uma pirâmide aqui. É como se fosse... Aqui está subindo, essa face também está subindo, aqui também, aqui também. Então, tem um ideal, tem uma luz, tem algo que alça todos nessa direção. Né? E cada degrau que a gente vai subindo dessa pirâmide, a gente chega mais perto dessa unidade, dessa luz, eu acho que é unidade mesmo. Tudo que leva à unidade, que une as pessoas. Então, o amor, a compreensão, a empatia, a alegria, a generosidade, a justiça, a verdade. Né? Às vezes as pessoas fogem da verdade e daí não conseguem se relacionar com os outros. Por quê? Porque está fugindo da verdade. Tem alguma coisa ali que ela precisa aceitar, de repente. Né? Então, é como se você encontrasse algo que te preenchesse. Né? Já não está mais vazio. Já tem todo um caminho. É interessante porque o caminho acaba se tornando a própria meta, talvez, até que eu sinto. Porque cada passo que você dá, você confirma, é uma vitória. Você confirma que você está no caminho certo, né? Olha o deserto aqui. Gente, essa carta apareceu, acho que quase em todas as leituras que eu fiz essa semana. Né? Então, para você ver como muitas pessoas estão sedentas de água. Água que alimente, que mate a sede do espírito. Eu vejo essas leituras aqui, elas estão bem profundas. E saiu muito essa carta também do oceano. E a medalha saiu para Leão, se não me engano. Então, assim... Né, tem um inconsciente coletivo de todos nós juntos de buscar algo mais significativo, de alimentar a nossa alma. E aqui a gente tem essa questão da comunidade, da vila, de um círculo. Interessante isso, porque é como se for... Olha só, parece peixe aqui, né? Eu sempre vejo esses riscos aqui, como parece que peixe, como se fosse do oceano. Por mais que acho que não é, não, sabe? Mas eu sempre penso que é. Então é como se muitas pessoas estivessem buscando essas respostas também. E eu sinto um senso aqui de comunidade, sabe? Eu não sei, parece que eu estou intuindo aqui uma mensagem ou alguma verdade sobre esse momento nosso, de estar precisando se unir mais com pessoas de bem, saber conviver, saber criar essa união, a união, né? A união que é a grande questão, porque aqui o deserto é solidão, é o vazio, é a gente ralar para chegar do outro lado, para conquistar alguma resposta, algum sentido de vida, para encontrar essa família de alma, porque cada um tem um jeito diferente, cada um vai se satisfazer de uma forma.
Então, tem pessoas que são, né, vão se encontrar e já outras vão agir de uma outra forma, diferente, né? Então tem muito a ver com afinidade, com o seu chamado, com o seu momento, mas todos querendo ter essa questão de, bem, não existe melhor ou pior, é o seu jeito, né? É o jeito de cada um. Tá, então eu acho que tem mais alguma mensagem aqui. Vamos perguntar. Vamos deixar aberto? O que mais que vocês querem acrescentar a essa leitura? O que vai além dessas conquistas, desse encontro? O que está além? O que mais que os librianos precisam receber como mensagem? O que falta para complementar essa mensagem? A carta do templo e da mãe. Nossa. Aqui mais uma vez, né? O nosso templo interno. Nosso templo, nosso jardim sagrado. E a carta da mãe, ela fala muito da gente nutrir a nossa própria essência, essa nossa verdade, esse algo que a gente encontrou. Que mesmo estando numa comunidade, buscar a sua essência. Cada um tem uma função, cada um contribui para o bem de todos. Né? E novamente, não quer dizer que um seja melhor ou pior que o outro. Apenas, né, tem uma vocação, um talento para coisas diferentes, diferente do outro. Então, essa carta da mãe fala muito da gente proteger essa nossa essência, essa nossa identidade, nutrir essa identidade também. Amar. Dar conforto aqui também, né? Interessante essa mensagem de conforto. Mas é algo essencial, é o motivo da vida, digamos assim. A mãe, ela se realiza sendo mãe. É algo muito instintivo. Protegem os filhos até o último. Então, o que eu vejo aqui? Que além desse encontro, dessa afinidade, agora é você se proteger, se nutrir, vir manifestar cada vez mais essa tua essência, ser esse teu próprio templo, cuidar de você. E aqui, gente, a gente tem várias coisas também para falar no sentido de ordem, de proteção, de segurança, né? De proteger essa nossa identidade, esse nosso algo único. Da gente cuidar da nossa saúde, de cuidar que isso venha, né? Tenha condições de se manifestar. Como se fosse um filho. Olha que interessante. Olha o cômico. Vocês trazem muito a energia da arte, da beleza, e da diplomacia, da harmonia, da música. Então, ao mesmo tempo que vocês trazem muito a questão da sagacidade, do mental muito aguçado. Então, na medida do possível, é como se fosse para vocês buscarem o riso, o lado divertido da vida. Às vezes até rir das nossas próprias dificuldades. Por exemplo, puxa, eu estava lá me batendo com aquela limitação, com aquela crença,
E, nossa, era só ter feito isso, era só saber disso, mas até a gente saber e enxergar, né, a gente cometeu um monte de bobeira, um monte de, né, de falhas e de sofrimento, e, sabe, tirar sarro disso. Não sei, tem algo disso aqui, talvez não seja, não se aplique a todos, né? Mas, e às vezes até pra gente mesmo, tirar sarro da gente mesmo. Ai, nossa, né, emperrei ali numa situação que, poxa, não é, né, não precisava de tanto, meu Deus. Sabe, saber dar risada da gente mesmo. Para não ser também algo tão sério, algo tão dramático às vezes, né? Vamos lá, conselho final para os librianos, mensagem final para quem se identificou com essa leitura. Quis voltar? Então, deixamos. Olha, a carta é uma pessoa que está totalmente amarrada, olha, cheia de limitações, de crenças. É interessante porque realmente a gente se contamina com a cultura, com os costumes sociais, né, com a pequenez, né, da humanidade. Claro que nós temos muitas pessoas grandes de alma, mas ainda temos muitas pessoas muito pequenas. Enfim. Então a gente nasce dentro desse contexto sem poder se expressar, sem poder fazer escolhas fidedignas com a nossa própria alma. Então, muitos de vocês podem ter atravessado esse vazio de uma vida, de repente, muito ocupada, de uma vida com... De repente você teve conquistas e daí? E daí? O que vem agora? É isso a vida, né? Então teve algo aí que você atravessou, um vazio, algo que te limitou durante um tempo. E eu vejo que você desfaz, né? Consegue se desfazer dessas amarras, dessas limitações, porque às vezes é até a gente não saber como, ou não ter com quem viver isso, ver que isso é real, conversar com alguém, não sei, tem essa questão aqui de outras pessoas, né? O que mais para os librianos? Olha, inveja, né? É complicado, às vezes a nossa própria família também tem aí crenças limitantes, né? Que não deixa a gente também viver algo porque acha que é muito, que é demais, que é, sei lá, luxo, não sei. Tem umas coisas assim também, gente. O que mais para os librianos? Vocês podem ter vivido isso durante a vida, né? Olha, comunidade novamente, tá vendo? Aqui também fala nesse sentido de se proteger de inveja na comunidade, nessa comunidade aqui, porque todo mundo quer o bem, todo mundo se esforça, mas a verdade é que nós somos cheios de sombras, né? A gente se encontra, tá todo mundo tentando ser melhor, mas a verdade é que a gente ainda tem muita coisa para trabalhar. Então, proteger também, não chamar muita atenção para as tuas questões, para as tuas qualidades, né? Às vezes você é bonita, né? Libra costuma ser muito estético, né? Então, sabe, procurar não chamar muita atenção, sabe, porque se você estiver num ambiente que você vai sentir, aqui você tem essa capacidade de perceber situações, pessoas que podem te boicotar, sabotar, não sei. Trazer uma energia pesada, sei lá. Ó, porta para o romance. Pois é, tem isso também. De repente você entra num grupo e tem aí um envolvimento afetivo, e daí de repente essa pessoa
já era ali, né? Tinham outras pessoas já de olho naquela pessoa, daí fica com inveja. Então, assim, saber estar preparado para esse tipo de coisa, já que veio aqui essa leitura, e ter paciência, né? O que importa aqui é a direção. Acho que o tempo vai consolidando, vai mostrando muita coisa, né? Procurar não tomar atitudes impulsivas, principalmente nessas questões de relacionamento, né? Porque se são irmãos aí de uma comunidade, de um grupo, depois vai, se não der certo, vai continuar convivendo, né? Daí pode ficar chato. Então, ter muita certeza, tá? Do que você vai fazer para não complicar, sabe? Deixa as coisas irem acontecendo assim de uma forma bem natural e enfim, tá bom? Então essa é a leitura, espero ter contribuído com o seu momento e a gente se vê na próxima. Até, tchau, tchau.